paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. É o tempo do nosso dia que nós reservamos para lermos a palavra de Deus. E sabendo que o Espírito Santo fala ao nosso coração por meio da sua palavra, aquilo que o Senhor deixou registrado na Bíblia para a nossa salvação. Estamos fazendo uma leitura sequencial, já lemos o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, estamos caminhando na leitura do livro do Êxodo. No episódio anterior, nós demos início à leitura do capítulo 29, e no capítulo 29 nós lemos a respeito da santificação e como seriam as cerimônias de consagração para a santificação daqueles que o Senhor havia escolhido para serem os sacerdotes, exercerem o ofício sacerdotal no tabernáculo. Então, nós vimos aqui como o Senhor orientou que deveriam ser os sacrifícios para que Arão e seus filhos fossem santificados diante do Senhor, para que eles pudessem entrar no santuário, entrar na presença do Senhor e ali oferecer ao Senhor as ofertas de acordo com aquilo que era a orientação do Senhor. E vamos dar continuidade no capítulo 29, Êxodo capítulo 29, vamos ler a partir do versículo 29. Êxodo 29, a partir do versículo 29. E os vestidos santos, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias os vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho as não comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo que eu tenho ordenado, por 7 dias o sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com o cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor dá todas as orientações. Com qual propósito? Com o propósito do encontro do Senhor para falar com eles ali. E ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos,
para que me administrem o sacerdócio, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Que coisa extraordinária, né? Quando o Senhor diz àquele povo, depois de dar a eles todas as orientações, que o Senhor os tirou da terra do Egito com o propósito de habitar no meio deles. Coisa extraordinária. Vamos continuar? Capítulo 30. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás, e o seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado, será quadrado, e de 2 côvados a sua altura, dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Os 2 lados as farás de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, e os forrarás com ouro, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará um incenso de especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimarás. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Então é importante nós guardarmos essas informações, porque aquilo que o Senhor está dizendo aqui, de não ser possível oferecer sobre o altar do incenso, incenso estranho. Depois, quando nós dermos continuidade à leitura, nós vamos ver que quando as ordens do Senhor são desobedecidas, há consequências. Porque o propósito de toda essa orientação do Senhor era ele habitar no meio do seu povo e falar com o seu povo. Versículo 11, capítulo 30, versículo 11. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando o contares. Isto dará todo aquele que passar ao arrolamento, a metade de 1 ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 óbolos. A metade de 1 ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos e acima, dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá a metade do ciclo, quando derem oferta ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela.
e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua semente nas suas gerações. Então, nós demos início à leitura do capítulo 30, em que o Senhor deu orientações a respeito do altar do incenso, a respeito de como se faria a oferta para o resgate da alma. E aqui nós terminamos a leitura aqui do versículo 17 até o versículo 21, e que o Senhor falou a Moisés sobre a pia de cobre que seria colocada para que Moisés e seus filhos, e Arão, quando fossem apresentar a oferta ao Senhor, lavassem as suas mãos com o propósito de que eles se santificariam para ofertar ao Senhor. Amém? Vamos encerrar a nossa leitura bíblica de hoje, mas no próximo episódio nós vamos dar continuidade àquilo que foram as orientações do Senhor para o povo que estava caminhando no deserto, como o Senhor queria que o povo se comportasse, como vivesse, como oferecesse todo culto ao Senhor, Porque os sacrifícios eram culto ao Senhor, a forma, o Senhor deu um modelo a Moisés de como tudo seria feito. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.